Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouco mais sobre a história do Bebeto de Freitas, contando a sua trajetória desde jogador a técnico de vôlei, sendo muito importante pro esporte nacional. Se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com um vídeo muito especial aqui no canal, contando a história do Beitar Jerusalém, que não é conhecido muito pelos brasileiros, mas é o clube mais racista de Israel, e que por conta disso já foi tema até de documentário que tá presente na Netflix. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, seu meio que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes na meta de 5.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. Bom, em tempos de violência extrema, tanto aqui no Brasil quanto ao redor do mundo, eu decidi contar aqui a história de um dos clubes mais violentos do futebol mundial, sendo considerado pelos próprios torcedores como o time mais racista de Israel. Sim, eles possuem até faixas e músicas com esses dizeres. Então, se você ficou curioso, já vai se ajeitando aí na cadeira, na cama, onde quer que você esteja, para conhecer um pouco mais sobre o Beitar Jerusalém, a equipe da capital israelense. Aqui estamos, a equipe mais racista do país. E é com esse grito de guerra que a torcida do Beitar Jerusalém, uma das maiores de Israel, recebe seus jogadores cada vez que a equipe entra em campo no Ter Stadium, sua famosa casa que tem capacidade para 21.000 lugares. O clube, criado em 1936, foi se tornando ao longo dos anos uma espécie de bandeira do nacionalismo israelense contra os árabes, sendo que essa relação xenófoba só foi crescendo ao longo dos anos, à medida em que igualmente crescia o conflito árabe-israelense. Bom, pra quem não conhece, o personagem central do vídeo de hoje se chama Beitar Jerusalém Futebol Clube, time da cidade de Jerusalém, que é a capital de Israel, sendo também o mais popular e mais rico do país. E como todos os preconceitos, que não nascem do nada, esse racismo exacerbado do Beitar está diretamente ligado à sua fundação. Lá em 1936, onde seus fundadores estavam diretamente ligados a um grupo juvenil dentro do sionismo revisionista, um grupo paramilitar que sempre foi um dos maiores obstáculos para a solução do conflito entre Israel e Palestina, tendo uma forte oposição à presença árabe na região e a defesa da soberania sobre o mesmo território. Para quem não tá por dentro dessa polêmica com a Palestina e tudo mais, eu vou tentar dar uma resumida aqui para vocês entenderem. Os dois povos que detêm a mesma origem étnica começaram a entrar em conflito lá pro fim do século XIX, quando o povo judeu, cansado do exílio, começou a expressar o forte desejo de retornar à sua antiga pátria, então habitada pelos palestinos sob domínio dos otomanos. Lembrando que a região da Palestina, localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, é considerada sagrada tanto para muçulmanos quanto para judeus e católicos, sendo que enquanto ela era ocupada apenas por muçulmanos e umas comunidades árabes, uma forte imigração judaica alimentada por aspirações sionistas começou a gerar certa resistência entre comunidades locais, o que passou a provocar um clima de tensão entre os árabes e os nacionalistas sionistas, os judeus, gerando assim diversos confrontos entre os grupos paramilitares dos dois lados. Só que com o fim da Segunda Guerra Mundial e também o Holocausto, a pressão pelo estabelecimento de um Estado judeu aumentou bastante, o que enfim aconteceu no dia 14 de maio de 1948, fazendo com que a tensão local passasse a ser regional. Em consequência disso, vários conflitos entre árabes e judeus começaram a explodir, sendo que desde então a região vive constantemente em guerra, como você pode acompanhar em qualquer telejornal por aí. Bom, compreendendo isso, você vai entender melhor essa origem racista do Beitar e esse ódio profundo que tanto o clube quanto os torcedores têm com os árabes. Só lembrando que esse desejo judeu de retornar à sua terra antiga, dos seus antepassados, é chamado de sionismo, daí vem o nome sionismo revisionista, já que além de seus fundadores que faziam parte do movimento sionista, a maioria de seus jogadores também eram membros de grupos paramilitares. Bom, depois desse início um tanto quanto tumultuado, o Beitar só foi conseguir chegar à elite do israelense lá no início da década de 70, conquistando seus primeiros títulos só no início da década seguinte, quando passou a se firmar como um dos maiores do seu país, sendo hoje a quarta equipe que mais venceu o campeonato local. Só que foi a partir de 2005 que a história do Beitar começou a ficar conhecida internacionalmente. Só que não foi por conta de títulos não, foi quando Arkady Gaidamak, um empresário bilionário russo-israelense, decidiu virar presidente do clube. Até aí tudo normal, Você vê hoje em dia um monte de clube com sheik árabe sendo presidente e tudo mais. Se não fossem as reais intenções de Arkady,
que nem de futebol ele gostava. Ele fez isso para aproveitar a popularidade do clube, que era o mais popular, ou pelo menos o maior em número de torcida do país, para conseguir se eleger a prefeito da cidade. E para isso ele não mediu esforço para agradar a torcida de tudo que era jeito. Colocou grana pra caramba, contratou vários jogadores e fez do time um multicampeão, levantando nada menos que 2 Copas de Israel, uma Copa Toto, além de 2 títulos nacionais. Só que chegaram as eleições e ele ficou em terceiro, sendo o menos votado, recebendo menos de 4% dos votos, o que foi considerado por ele um grande fracasso. Por ele e por todo mundo, né? Porque o clube era bem popular mesmo. E isso é claro que deixou o bilionário russo bem puto com a situação. Aí, em represália, o que ele fez? Começou a causar. Passadas as eleições, ele começou a ter alguns negócios com a Chechênia e com isso resolveu matar 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, em 2012, levou o clube para disputar um amistoso na própria Chechênia, que é um país de maioria muçulmana, e logo depois, para piorar, contratou 2 jogadores do país por conta das relações econômicas, ao mesmo tempo em que realizava sua vingança com o torcedor que não o elegeu. Sim, contratando 2 odiados muçulmanos. Só ressaltando aqui que o Beitar sempre se orgulhou de ser o único clube do país que nunca contou com nenhum jogador de religião islâmica ou origem árabe no elenco. Bom, pelo menos não até então. Esse episódio das contratações do zagueiro Gabriel Kadaev e do atacante Zaur Sadayev, que é retratado no excelente documentário Forever Pure, ou Pra Sempre Puros, que tá na Netflix, mexeu demais com o clube e com a torcida. Afinal, naquela temporada, o clube e torcida viviam uma relação de amor profundo, onde o clube era praticamente imbatível jogando dentro de casa, sendo que a equipe estava crescendo de produção, se reaproximando da parte de cima da tabela, o que não acontecia desde 2008, quando foi campeão pela última vez. Só que logo depois dessas contratações, a maior organizada da equipe, chamada La Família, começou a jogar contra em forma de represália. A cada jogo, repetindo demonstrações de racismo e intolerância a ponto de constranger todo o elenco. Em alguns jogos, o estádio chegou a ficar completamente vazio. Só que até então a diretoria meio que desconfiava do poder que essa torcida tinha, meio que achando que era só uma parte, né, dos torcedores, que era assim, que o resto ia compreender, ia apoiar. Mas aos poucos eles foram encarando a realidade. No primeiro gol de Sadayev pelo clube, para você ter uma noção, a torcida organizada simplesmente deixou o estádio, se recusando a comemorar um gol de um muçulmano. האם חלק מאוהדי בית"ר ירושלים עכשיו נוטשים את טדי? כן, נוטשים את טדי בגלל שזה... Essa mesma torcida, né, que ia em todos os treinos pra xingar e até agredir os jogadores, foi ainda mais além, ateando fogo na própria sede do clube, queimando toda a sala de troféus do time, além de camisas históricas, fotos, bandeiras e livros sobre a história do clube. Afinal, pra eles, aquele Beitar já não existia mais. Aos poucos o elenco foi sentindo o baque, né, da falta de apoio da torcida, também essa demonstração de ódio e tudo mais, e as derrotas começaram a chegar. Tanto é que por pouco o clube não foi rebaixado à segunda divisão. O técnico acabou sendo demitido, alguns ídolos da torcida foram mandados embora. Isso porque quem ousava defender qualquer um dos 2 muçulmanos, seja porque a presidência estava pressionando para isso, ou também por uma questão humanitária, acabava caindo em desgraça com a própria torcida. Só para citar um bom exemplo, o Coren Fini, que era um dos grandes ídolos da história do clube, teve que sair após 18 anos de idolatria, justamente por ter defendido os novos reforços. Já quanto aos atletas da Chechênia que chegaram a ser agredidos durante essa passagem de quase um ano, logo após o último jogo da temporada eles seguiram direto do estádio para o aeroporto, e enfim voltando para suas casas, colocando definitivamente um ponto final nesse pesadelo. Só lembrando que se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa história do Beitar e também da contratação desses 2 jogadores muçulmanos, eu vou deixar no primeiro documentário fixado aqui embaixo o link da matéria do Resistência Futebol Clube no Medium e também do documentário Forever Pure de Maya Zinstein na Netflix. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um vídeo diferente aí contando a história de um clube que não é tão conhecido assim,
mas né, que é bem racista e vale a pena, né, ser debatido o tema. Então se você curtiu, achou bacana esse tipo de vídeo, já deixa aqui nos comentários também, deixa seu like aqui embaixo também pra me ajudar, e é nóis. Então, por se tratar da história de um clube, né, não especificamente a trajetória deles de conquistas e tudo mais, eu vou deixar aqui no final a playlist do Futebol em Crise, que é onde eu conto justamente histórias de clubes que já foram muito tradicionais, tanto no nosso futebol quanto lá fora. Então, pra não prolongar muito, eu já vou ficando por aqui, lembrando que amanhã já tem vídeo novo de manhã aqui no YouTube, de noite lá no Facebook, domingo é mais um clássico pra gente curtir, segunda-feira tô de volta com outros esportes e quarta-feira é vídeo especial. É nóis e se inscreve no canal.